Quem me recebe hoje aqui na Sociedade Amigos de Bairro do Vila Ema é o jornalista Wagner Matheus. Wagner, obrigada, viu, por me receber aqui. Seja bem-vinda, Vanessa. É um prazer ter você aqui. A gente fala aqui da Savema, da Sociedade Amigos de Bairro. Isso aqui tem muita tradição nesse bairro, né? Tem. Várias famílias, né, frequentavam esse local, tanto da Vila Ema quanto do Jardim Maringá. É um local tradicional e onde as pessoas sempre se divertiram bastante, de uma forma simples, alegre, tranquila. Atualmente também funciona? O pessoal vem aqui, continua se encontrando? Sim, inclusive a entidade, nós até noticiamos isso recentemente, ela tem passado por uma revitalização. Isso é uma boa notícia para quem mora aqui no bairro, nas redondezas e tal. Mas a Savema tem aqui um bar, né, que funciona dentro da Savema, funciona para os sócios e funciona também para quem quer se divertir. E com música ao vivo, para quem gosta de pagode, de samba, é um lugar muito gostoso, sim. A sociedade é dos amigos do bairro da Vila Ema, mas você que não for do Vila Ema pode vir também. Aliás, você escolheu, faz mais de 20 anos que você mora aqui, por que você escolheu esse bairro para morar, Wagner? Olha, Vanessa, eu morei durante uns 15 anos na região sul, adorava a região sul, mas aí planejei, porque você sabe, jornalista tem que planejar com muita antecedência o que vai fazer, porque os salários não são altos, né, com exceção do seu. Mas o que acontece? Eu planejei a compra de um imóvel. E na época estava sendo lançado o primeiro edifício aqui, o primeiro condomínio da Heitor Villa-Lobos nessa nova fase. Foi exatamente onde era a usina de leite da Vigor. A usina já não funcionava mais e foi lançado esse edifício. E eu e a minha mulher, que também é jornalista, compramos em suaves pagamentos, mas não tão suaves, e viemos morar aqui em 2001, estamos até agora. Aliás, você falou uma coisa, eu tenho certeza que em casa... Você está na Vila Ema, Vanessa? Bairro de gente rica, melhor bairro de boyzinho da cidade. As pessoas se enganam, né? É um bairro muito tradicional, mas é um bairro de pessoas trabalhadoras, tanto quanto os outros, né? É verdade, Vanessa. A Vila Ema, o Jardim Maringá, são bairros antigos e muita gente, famílias tradicionais mesmo, com um estilo de vida muito simples, muito tranquilo, uma vida comunitária muito gostosa, e o bairro não perdeu isso. Ele recebeu casas noturnas, né? Passou a ter um perfil de um bairro de entretenimento, de comércio, mas não perdeu. Nós temos ainda muitas famílias que cuidam dessa tradição, não deixam essa tradição morrer. E você vem comigo, porque daqui a pouquinho ele vai falar mais sobre a profissão dele, porque além de jornalista, ele já foi até metalúrgico. Fica aí que você vai ficar sabendo de tudo. Gente, olha só, a gente ia andar aqui pela Vila Ema, ia trazer para você um pouquinho, mas a chuva não deu uma trégua e nada melhor do que um dia chuvoso parar para tomar um cafezinho, né, Wagner? Com certeza. Então vou fazer o seguinte, a gente vai tomar um cafezinho e você é meu convidado. Segundo bloco do Entrevistas, a chuva atrapalhou um pouquinho os nossos planos, mas a gente continua aqui com o nosso bate-papo com o Wagner Matheus. Wagner, no primeiro bloco eu comentei que você tinha sido metalúrgico. Me conta essa história direito. Vanessa, na verdade eu poderia ter sido metalúrgico, porque em 1973, a minha primeira experiência a caminho de uma profissão foi em uma espécie de escola Senai,
que a Volkswagen, lá em São Bernardo do Campo, onde eu vivia, criou. E eu me disputei uma vaga ali e fui contratado. Era como se fosse fui contratado, meu primeiro registro em carteira é na Volkswagen no Brasil, como menor aprendiz. Mas eu fui salvo pelo gongo, meu pai queria que eu fosse metalúrgico, mas eu fui salvo pelo gongo porque eu jogava voleibol. E fui disputar um campeonato brasileiro em Maceió, no início de 74. Com isso, meu pai me liberou de ser um metalúrgico. E quando eu voltei, já voltei entrando pela primeira vez em uma redação de jornal. Seu pai era metalúrgico? Ele era metalúrgico, trabalhava há muito tempo na Volkswagen. Sonho de todo pai que o filho siga a mesma carreira, né? Não é diferente em outras famílias. Eu tenho certeza que na sua casa deve ter algum caso assim. Você falou que jogou vôlei, mas foi sério? Foi profissional? Eu levei a sério. Nós jogamos, mas não cheguei a jogar como adulto, mas foram as categorias de base e realmente eu fui campeão paulista durante foram 2 ou 3 anos que nós fomos campeões paulistas lá por São Bernardo do Campo e disputei um campeonato brasileiro lá em Maceió no início de 74. Para você ter uma ideia como era sério, pelo menos o Bernard, o craque da Jornada das Estrelas, ele levou muito a sério porque ele jogava pelo Rio de Janeiro nessa época. Você jogava com ele? Então, você jogou contra ele. São que Paulo. legal, que legal. Como jornalista, você já trabalhou em vários veículos, inclusive na Câmara Municipal. Você foi o primeiro assessor da Câmara Municipal, né? Na Prefeitura. Quais os veículos que você passou? Olha, eu cheguei em São José dos Campos em dezembro de 1977. Foi quando o jornal Vale Paraibano, ele passou por uma reforma, ele foi relançado como um grande projeto jornalístico, né? E eu comecei a trabalhar aqui em São José no jornal Vale Paraibano. Passei também pelo jornal Agora, era um outro jornal muito conhecido aqui na região. Trabalhei em 1979, eu fui para a Câmara como assessor de imprensa. Eu como assessor de texto e um fotógrafo muito competente, o Ernesto de Souza, como repórter fotográfico. Foi realmente, o cargo foi criado naquele ano e não houve antes nenhum assessor de imprensa com cargo na Câmara Municipal. E depois disso, fui correspondente de jornais, no Estadão, Folha de São Paulo, Diário Popular. Enfim, lancei jornais, lancei um jornal em Caçapava chamado Folha de Caçapava, isso foi em 78, e depois em 1985 eu lancei um jornal junto com colegas, claro, chamado Jornal de Domingo, aqui em São José. Não teve vida tão longa, porque é lógico, tudo é um esforço grande, mas isso realizou muito as pessoas que estavam no meu projeto, foi muito bom. E dali para frente, vida que segue, sempre com novos projetos. E Wagner, você sente saudade de pegar o jornal na mão, de sentir o cheiro do jornal? Porque tem crianças hoje em dia, eu tenho um filho de 13 anos, ele não sabe o que é um jornal impresso mais, né? Só internet e tal. Você sente saudade disso? Olha, tanto sinto que eu mato a saudade disso todo sábado. Eu aqui no bairro, eu já tenho uma cadeira reservada ali uma mesa reservada ali num dos bares aqui, onde eu tomo a minha cervejinha uma vez por semana, e eu faço questão de comprar um exemplar da Folha de São Paulo e leio como antigamente. É o meu lazer, é a minha experiência de retornar aos tempos em que eu adorava ler jornal. O cheiro do papel, enfim, é uma experiência fantástica. Só quem viveu é que pode dizer. Mas é a mesma coisa hoje em dia ou não muda? O jornal não é mais o mesmo, né? O papel já é até melhor. Olha, o que acontece é o seguinte, são coisas incompatíveis, Vanessa, porque você tem que ver o lado positivo atual, qualquer acontecimento que chegue até a mídia, em 15 minutos, 20 minutos, ou nem precisa chegar um jornalista, mas na própria rede social as coisas já estão circulando.
E o jornal de papel, você, imagine, nós tínhamos um jogo de futebol que terminava às 11 horas da noite, né? E você só ia saber os detalhes no dia seguinte, lá para as 8, 9 horas da manhã, quando você comprava o jornal de papel. Então, a evolução tecnológica, realmente, ela explica que o jornal de papel é inviável, né? Você era o jornalista que ficava de madrugada na redação? Sim, eu ficava de madrugada, os jornais eram fechados muito tarde. Para você ter uma ideia, naquele meu primeiro emprego em São José dos Campos, que foi no jornal Vale Paraibano, eu, inclusive, não tinha carro, os ônibus terminavam, eu morava em Caçapava, os ônibus, o último ônibus, eu acredito que eram 11h45, então eu já ficava me divertindo ali, fazendo matéria de domingo, aquelas coisas, e ia para Caçapava toda noite, por volta de 1h, 2h da manhã, com o caminhão do jornal. Agora você em casa deve estar pensando, mas jornalista de impresso sempre é ranzinza, mal-humorado. Wagner, você é super simpático. Na época de redação você também era assim? Obrigado, Vanessa, mas eu sempre fui muito tenso. A experiência, né, o tempo de profissão e etc., foi me deixando mais tranquilo, mas a verdade é a seguinte, só quem viveu um clima de redação de um jornal diário é que pode sentir essa questão da ansiedade que você vive, o tempo todo coisas novas acontecendo e você não pode ir cobrir todas, você tem que definir prioridades e é uma corrida contra o tempo até o fechamento da edição. É muito complicado. Então, eu tentava ser tranquilo, mas não conseguia. Hoje, graças a Deus, eu sou muito mais tranquilo. Você em casa tá vendo as xícaras diferentes, o Wagner tá tomando chá e eu tô tomando café. Tu falei assim, mas você não toma café? Não, só tomava café na redação. Todo jornalista toma café para poder ficar ligado, para poder ficar atento, né? Quero que você me conte uma notícia marcante dessa época que você varava a madrugada. Olha, pra gente fechar esse bloco, porque daqui a pouco tem mais. Olha, eu diria a você o seguinte, uma experiência marcante que eu tinha era quando eu cobria futebol para o Estadão e Jornal da Tarde, como correspondente do jornal. Nós tínhamos que enviar a reportagem do jogo para a redação por telefone. Então acabava o jogo, você não tinha tempo de redigir a matéria, você tinha que fazer simplesmente um resumo daquilo, as suas anotações, e ligava de um orelhão, porque não tinha celular, você ligava de um orelhão e pedia lá no jornal, pedia uma cabine. E lá você era atendido por alguém que você ditava a sua matéria lá para o jornal. E momentos depois já estava a matéria correndo ali com os editores, etc. Era uma corrida muito grande em todo jogo de futebol, cobrir o Campeonato Paulista, cobrir... Você falou uma coisa fantástica, foi o acesso do São José em 1980. O São José estava, o São José Esporte Clube, né? Ele estava disputando a final da segunda divisão lá no Pacaembu contra a Catanduvense, ganhou de 4-1 da Catanduvense e nós estávamos aqui esperando o resultado do jogo e assistindo pela TV e fazendo os textos para logo em seguida preparar a edição especial que nós lançamos por um jornal chamado Gazeta da Cidade, onde eu trabalhei. Foi uma experiência fantástica. E eu tenho certeza que você aí em casa nem imaginava o corre que era feito nas redações antigamente, porque agora com internet, com telefone, tudo muito mais fácil, né, Wagner? Eu costumo dizer o seguinte, quando eu vou fazer uma matéria hoje, nós com jornalistas chamamos reportagem de matéria. Quando eu vou fazer uma matéria, hoje eu me sinto descendo para o playground. Porque era tão difícil antigamente. A minha primeira experiência em jornal foi no sistema quente de impressão, o que nós chamávamos de chumbão. Eram linotipos onde todo o texto era composto em barras, lingotes de chumbo derretido e de vez em quando espirrava chumbo para todo lado. Então era
aquilo era um trabalho muito difícil. Hoje é uma diversão. Mas também naquela época, agora você conta com um sorriso no rosto, né? A gente vai fazer o seguinte, uma rápida pausa, daqui a pouquinho tem mais entrevistas e eu quero saber do Wagner Matheus quais são os planos para o futuro, o que ele imagina do futuro, do jornalismo no futuro, e você não sai daí. De volta com entrevistas, o último bloco do nosso programa passa muito rápido, né, Wagner? Bem rapidinho, né? Muito. A gente tomou um cafezinho, porque a tarde é gostoso tomar aquele cafezinho, e a gente vem andando por aqui e paramos no prédio do Wagner. Inclusive, Wagner, queria finalizar esse bloco falando com você. Como que você identificou que a Vila Ema realmente precisava de um jornal, precisava de uma mídia que representasse esse bairro? Olha, Vanessa, nesses 22 anos que eu estou aqui, eu percebi o seguinte, todo mundo dizia que a Vila Ema era um bairro privilegiado, mas nós nos acostumamos a ver no dia a dia a Vila Ema com problemas. Então eu imaginei por que a população era tão adormecida, né, tão anestesiada. Um dos motivos, com certeza, era a falta de um veículo de comunicação. Mas também houve o seguinte, agora, recentemente, um grupo se formou em redes sociais e esse grupo está se mobilizando para reivindicar junto à Prefeitura Municipal, à Câmara Municipal, a solução para os seus problemas. Isso eu acho fantástico. Você percebe, então, um aumento da participação da comunidade? Com certeza. Nós estamos vivendo, nesse momento, uma situação que eu nunca vi na Vila Ema, no Jardim Maringá, no Jardim Apolo, no Jardim Esplanada. O Jardim Esplanada teve o seu auge com a questão do comércio, pode ou não pode, mas aqui, de um modo geral, nesse centro novo, nós estamos vivendo um momento muito interessante. A população está começando a perceber que ela tem que reivindicar, que ela tem que fazer contato ela tem que fazer política do modo dela, né? Reivindicar, dizer o que está errado e as autoridades vão responder. E isso está acontecendo e eu acho isso muito positivo. Nesse aspecto, qual que é a importância do jornalismo comunitário? Então, o jornalismo comunitário, ele dá foco, né? Ele dá voz para quem não tinha voz. Então, veja bem, você sabe que uma TV como as TVs que nós temos aqui servem a região inteira. Para uma TV ela ter uma atenção específica para um determinado bairro é impossível, porque ela tem que atender a toda a região. Agora, quando você tem um veículo focado naquele bairro, ou naqueles bairros, naquela comunidade, naquela região da cidade, você tem a possibilidade de levar com muito mais agilidade, com muito mais profundidade para a população o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, fazer esse meio de campo com as autoridades, com a prefeitura, com a Câmara, com o Judiciário. Enfim, é um trabalho muito positivo que eu acredito que a imprensa tem a fazer nesse momento. O jornalista tem o ego um pouco inflado, né? Vou mexer um pouquinho com o seu ego. Como que é ser o porta-voz de tudo isso, Wagner? Olha, nos últimos anos, nessa fase final da minha carreira profissional, graças a Deus, Vanessa, eu aprendi a ter humildade. Lógico, a gente sempre acha que nós temos que ter uma certa coragem, né? Uma certa motivação para poder fazer o nosso trabalho. Você tem razão. Mas eu aprendi o seguinte, que nessa questão do jornalismo o mais próximo possível do cidadão, quanto mais cidadãos nós formos também, melhor. E eu tenho praticado isso, estou muito feliz. E o que você espera e como que você vê o futuro do jornalismo, principalmente com o advento das redes sociais? Eu vejo o seguinte, primeiro, nós temos que ter muito cuidado, porque rede social é o grande erro que as pessoas cometem. Acham que rede social é imprensa. Nunca. Rede social é o meio. A mensagem ou é imprensa, ou é fofoca, ou é fake news. Tem uma série de mensagens diferentes que passam pelo mesmo meio, por esse mesmo canal. Não é isso que são as redes sociais. O que as pessoas têm que se acostumar, e ainda não se acostumaram, isso é muito complicado, é que
quando você entra numa rede social, você pode ter ali notícia, jornalismo, você pode ter ofensas, você pode ter versões que não são verdadeiras. Então, nós temos que, no futuro do jornalismo, como você perguntou, eu acredito que nós temos que ter responsabilidade para criar uma cultura nova, que as pessoas se acostumem com o que é a imprensa. Existiu antes, mas, de uma certa forma, foi se perdendo. Hoje, nós temos que recuperar essa credibilidade que a imprensa sempre teve. E as redes sociais, como o Wagner falou, não é imprensa, mas quem está lá em casa pensando assim, mas eu acabei de ver isso no Facebook, vi isso no Instagram, como que eu filtro, Wagner? Exatamente, você tem que fazer o seguinte, no meu modo de ver, quando você tiver conhecimento de um fato, não fique satisfeito só com aquela fonte que você que te informou aquele fato. Você deve consultar os veículos de comunicação. Não é difícil, entre na internet e veja, olha, vou consultar a Folha de São Paulo, põe a palavra-chave, o que ela diz sobre isso. Ou o Estadão, ou a revista Veja, enfim, o veículo de comunicação da sua preferência. E você vai saber se aquela informação que você viu na rede social é verdadeira, se ela é jornalística ou se ela não passa de boato ou não passa de uma informação que não tem valor para a sua vida. E se for daqui de São José dos Campos, confie na TV Câmara, porque a TV Câmara traz informação de qualidade e prestação de serviço para a comunidade. Wagner, obrigada, viu, por me receber, por receber minha equipe, por passar essa tarde aqui com a gente. Foi um grande prazer. O jornalista gosta muito de falar da própria vida, porque passa a vida inteira falando da vida dos outros. Então, nesse momento, eu fiquei muito feliz de receber você. Foi uma conversa muito agradável, pude falar, relembrar momentos da minha carreira profissional e, olha, assina embaixo, TV Câmara, uma TV de qualidade. Vou fazer o seguinte, já que você falou isso, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queria falar, já que você gosta tanto de falar sobre você? O que você se planejou aí? Quero falar sobre isso. Não, eu só queria dizer o seguinte, que eu me sinto muito realizado por 48 anos de trabalho como jornalista. Espero chegar aos 50 anos em outubro de 2025 e espero nunca parar de trabalhar, porque eu aprendi, tem uma frase meio batida que diz o seguinte, se você não quiser trabalhar nunca na sua vida, faça alguma coisa que você gosta. E eu adoro a minha carreira, adoro a minha profissão. Até o meu último dia em que eu puder ter saúde para isso, eu vou ser jornalista e vou estar informando as pessoas. É isso aí. Muito obrigado. E eu adoro esse programa, adoro entrevistas, adoro a sua companhia. Muito obrigada por estar conosco em mais um programa. Eu fico por aqui e espero você no próximo programa. Até lá, você pode nos acompanhar em nossas redes sociais. Tchau, tchau!